Eu tive uma experiência uma vez, lá na igreja do meu avô. Eu fiquei uma semana traduzindo um homem chamado Jerry Kibarabara. Repete comigo, Jerry Kibarabara. Ele era da África, do Quênia. Um senhor. E ele falava inglês, logicamente, eu traduzia. E eu me lembro que na igreja do meu avô, uma igreja muito grande, sei lá quantas mil pessoas sentadas, né? E aquela igreja lotada no domingo à noite. E eu traduzindo ele lá de cima, a gente conseguia ver tudo, aquele púlpito. E eu me lembro que no primeiro banco ali tinha uma mulher vestida com umas roupinhas meio matrapilhas, sabe? Umas roupinhas meio... Aquela roupinha que você fica em casa no domingo, quando não vai ninguém em casa. Aquela roupinha meio veinha, que você acaba dormindo, acordando com ela. Sabe aquele tipo de roupa? Aquela velhinha me chamou a atenção que ela estava com aquela roupinha, aquele casaquinho, aquela coisa, aquela roupinha muito simplinha. E ela estava o culto inteirinho chorando, mas ela se debulhava. Assim. Ela se debulhava no choro o tempo todo. Era tanto choro que me chamou a atenção. Eu traduzindo assim, junto com o Kibarabara, olhando para ela, olhava toda hora, ela se debulhando, se acabando de chorar o culto inteirinho. Eu falei, Deus está tocando naquela mulher, hein? Eu pensando, o Espírito Santo está forte, que aquilo ali, que é isso, meu Deus? As aparências se enganam, irmão. Quem vê cara... No final, muitas pessoas foram lá falar com ele, pedindo oração, porque tem muita gente que tem que ter essa mania, né? Depois do culto, elas querem um culto particular, né? Pedindo oração, contando tudo. Parece que não recebeu nada durante o culto. Bom, veio aquela fila de gente, e eu estava lá, tive que ficar traduzindo um por um, para o inglês. Aí, de repente, naquela fila eu vejo aquela mulher, e ela veio com um paninho, tinha uma mulher segurando ela, a mulher segurava o braço dela, ela ficava... ia chegando. Quando chegou a vez dela, eu falei, essa coitada eu vou traduzir. Essa coitada aí, pelo amor de Deus, Deus deve estar trabalhando durante o culto, agora eu vou traduzir, eu quero ver o que está acontecendo. Essa mulher, com certeza. E ela começou, quando ela chegou, aí eu, esperando as palavras saírem da boca dela, para mim começar a falar inglês com o Kibarabara, de repente aquela mulher começa a falar um inglês, mas um inglês polido, parecia ser uma professora, uma coisa assim, parecia que tinha morado na Inglaterra. Muitos, a vida inteira, um inglês lindo, polido. Aí eu fiquei assim, eu fiquei de bobeira, eu fiquei olhando para aquela mulher assim. Aí aquela mulher começou, pá. Eu fiquei só observando para ver o que estava acontecendo. Aí aquela mulher começou a falar em inglês, ela começou a falar assim, por que ninguém gosta de mim? Porque toda igreja que eu vou, os pastores me mandam embora. Por que ninguém gosta? Na minha família ninguém quer ficar perto de mim. Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Falando. Por que ninguém, todo mundo me odeia? Eu já estava começando a ficar com raiva daquela mulher. Olhando assim, mas chata pra caramba, hein? Aí repreendi o pensamento, não, você é do diabo, coitada. Era chata mesmo. E eu me lembro que enquanto ela estava falando com o Jerry Kibarabara, aquele homem de Deus estava aqui falando com ela assim. Engraçado que ele nem olhava para os olhos dela, ele ficava olhando para um lado, ela falando aqui, ó. E ele ficava olhando para um lado, olhando para o outro, e eu ficava só observando o que estava acontecendo. E ele olhava para cima, olhava para baixo, de repente ele para e fala assim, você não precisa de ninguém, você é forte em Cristo Jesus, você tem que ajudar outras pessoas, para de chorar e começa a glorificar. Aí eu fiquei olhando assim, falei, esse Jerry Kibarabara, pô, não tem, coitada da mulher. Não podia ela fazer uma oração, sei lá, bota a cabecinha dela no ombro e falar, bota aqui, chora aqui, não sei. Eu pensando, né, te ver aquela coitada, Jerry Kibarabara falou para ela, você não precisa de ninguém, tu é forte em Cristo Jesus, você pode ajudar outras pessoas. Quando acabou aquele culto, eu saí para tomar um cafezinho com ele, como era de costume, e conversando com ele, eu tinha minhas aulas particulares ali, e conversando com ele, eu e Rebeca, a gente era recém-casado, novinho, quando a gente estava conversando, de repente eu perguntei, Jerry Kibarabara, pastor, por gentileza, me explica aquela coisa lá, aquela mulher, você lembra daquela mulher? Ela estava chorando muito, mulher com aquela roupinha, ele falou, lembro. Aí eu falei assim, por que você falou aquilo para ela? Eu percebi que você chegou e falou assim de uma maneira forte com ela, por que você falou assim com ela? Ele falou assim, Tomi, enquanto aquela mulher estava falando, tinha um espírito maligno do lado dela, encostado, agarrado com ela assim, e aquele espírito maligno falava assim, não me manda embora, ela precisa de mim, sem mim ela não consegue viver, ela precisa de mim. E aquele espírito maligno era um espírito de autocomiseração, que ficava dormindo, vivendo com ela todo dia, e ela ficou igual a ele. E ela era crente.
Passou por um monte de igreja. Passou por um monte de pastor, ministérios. E não largava aquele espírito. Dormia com ele todo dia. Irmãos, tem coisa na nossa vida que pela direção do Espírito Santo, mesmo você sendo lavado, remido pelo sangue de Jesus, nova criatura, você tem que pôr um fim. Quando você recebe Jesus como Senhor, todos os seus pecados são perdoados, mas muitas vezes você não se perdoa de muita coisa.